A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra. Nem mesmo os maiores dinossauros chegaram perto do seu tamanho. Mas, por mais impressionantes que sejam, ela representa apenas uma das dezenas de espécies que compõem um dos grupos mais fascinantes da evolução, os cetáceos. As baleias, elas fazem parte de um grande grupo que a gente chama de cetáceos. E esse nome cetáceos vem da mitologia grega, que se refere a um monstro, na verdade, chamado Cetus. E bom, esse aqui é um vídeo de uma série de vídeos, vão ser 5 episódios, sobre biologia marinha, especificamente sobre os cetáceos. Então essa série de vídeos que começa nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais desses animais fabulosos, que inclusive é um dos animais que eu quero estudar a nível de mestrado. Meu nome é Paulo Roberto, sou estudante de Ciências Biológicas, a famosa Biologia pela Universidade Federal de Lavras, e aqui eu trago um pouquinho do meu conhecimento que eu adquiri lá na faculdade para vocês, e essa série vai estar maravilhosa, essa série está impecável, pode ter certeza. Vou falar sobre evolução, vou falar sobre especificamente os cetáceos que vivem nos oceanos brasileiros. Eu estou aqui na praia de Juqueí, em São Sebastião, onde eu moro, nesse paraíso maravilhoso. Então se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário aqui de uma série futura que você quer ver, talvez tubarões, talvez raia, talvez pinguins, talvez biologia terrestre. Deixa aí, que aí eu vou olhar e vou trazer aqui para vocês. Os miticetos são conhecidos como as baleias com barbatanas. Diferentemente dos odontocetos, elas não possuem dentes. Em seu lugar existe uma estrutura chamada barbatana, formada por queratina, a mesma proteína presente em nossas unhas e cabelos. Essas barbatanas funcionam como enormes filtros, permitindo que elas engulam um grande volume de água e retenham pequenos organismos, principalmente krill e peixe. Esse grupo reúne alguns dos maiores animais do planeta, incluindo a baleia azul, a baleia fin, a baleia jubarte e a baleia franca. Apesar do tamanho gigantesco, muitas dessas espécies se alimentam de organismos minúsculos. Já os odontocetos são cetáceos com dentes. Fazem parte desse grupo golfinhos, botos, orcas, cachalotes, narvais, belugas e diversas baleias bicudas. Ao contrário dos miticetos, esses animais capturam suas presas individualmente e costumam se alimentar de peixes, lulas e até outros mamíferos marinhos. Agora, uma coisa muito interessante diz respeito à evolução dos cetáceos, porque, bom, a vida, ela começou no oceano, né? Os tetrápodes, que são descendentes das baleias, são descendentes nossos também, vieram do oceano. Só que, olha só que interessante, as baleias, elas vieram do oceano, os descendentes delas foram para a Terra, depois da Terra voltaram para o oceano. Mas fica tranquilo que o próximo episódio dessa série eu vou trazer um pouco mais da evolução dos cetáceos. Mas vou deixar aqui vocês com esse vídeo aqui que eu postei lá no Instagram, ó. Isso aqui é uma baleia, mas parece um cachorro, porque é um ancestral das baleias. Esse é o paquiceto, um dos primeiros cetáceos. Cetáceo é um grupo de mamíferos marinhos composto por baleias, golfinhos, toninhas e narvais. Então sim, as baleias já andaram. Só que para sair do paquicetos e chegar às baleias de hoje, foram mais de 50 milhões de anos de evolução. Esse processo de especiação foi muito longo e gradual, passando por animais como ambulocetos, bem mais adaptados à água, possuindo, por exemplo, membros traseiros maiores. Já o Dorudon já se assemelhava bem mais aos cetáceos modernos, pois possuía membros posteriores atrofiados e pelve desconectada da coluna vertebral. Legal que o Dorudon já possuía uma narina já mais um pouco afastada, e hoje as baleias possuem seus espiráculos bem afastados da sua face. Então sim, aqueles buraquinhos, os espiráculos, que as baleias acabam soltando um jato, na verdade é seu nariz. Hoje dividimos cetáceos em dois grupos: os misticetos, que são aqueles que possuem barbatanas, cerdas filtradoras que acabam se alimentando, filtrando uma grande quantidade de água, e também temos os odontocetos, aqueles que possuem dentes. Mas é legal ver onde tudo começou e ver que esse processo ele foi muito lento, muito gradual, passando por várias espécies. E é claro que isso não aconteceu do dia pra noite, é claro que passaram muitas espécies. Eu só citei algumas aqui porque é um vídeo curto. O mais bonito disso tudo é que as pressões ambientais do meio, no caso o ambiente marinho, que moldou tudo isso. E olha só que louco, as baleias possuem ossos pélvicos vestigiais remanescentes dos ancestrais terrestres. E se você dissecar a nadadeira de uma baleia, você verá uma mão. A evolução dos cetáceos é uma das coisas mais bonitas e mais harmônicas da natureza. E é muito interessante, se você é fã de baleias, saber onde tudo começou. Tudo começou com um ancestral que andava por aí, que acabou entrando na água e foi se adaptando, criando modificações. E essas modificações foram passando para frente, de geração após geração, até aquele animal se tornar outra espécie, acontecer o processo de especiação e várias especiações acontecerem no decorrer do tempo, até chegar nos cetáceos de hoje em dia. Biologia é muito lindo. Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho, pelo menos, da lógica da evolução dos cetáceos.
Bom, eu faço um vídeo lá pro TikTok, pro Instagram também, vídeos curtos, né? Então aproveita e me segue lá, que todo dia tem vídeo novo, então é no mesmo estilo daqui, só que lá eles são mais trabalhados. Aqui eu, sei lá, parece que eu gravo mais assim freestyle, porque eu gosto de falar, eu só ligo a câmera e o que sair, saiu. Mas é muito interessante esse aspecto da evolução dos cetáceos, né? Porque se colocar aqui um Paquicetus e você olhar para ele, você vai falar que ele parece muito mais um cachorro, um lobo, do que uma baleia, mas querendo ou não, Paquicetus é uma baleia. E os cetáceos é um grupo muito inteligente, são animais extremamente inteligentes. Eles se comunicam com a parada que a gente chama de ecolocalização, que é muito comum em morcegos, né? Quer dizer, muito comum não. Os morcegos têm ecolocalização, exceto a raposa voadora, que é aquele morcego grandão. E os cetáceos também têm, né? Então baleias, golfinhos têm a ecolocalização para se comunicar. O que é a ecolocalização? Basicamente o seguinte, eles emitem um som, esse som ele bate em um determinado corpo e retorna. E esse retorno, o cérebro dos bichos acaba criando informação sobre aquele determinado objeto, aquele determinado corpo. E assim que esses bichos eles se comunicam no oceano. Lembrando que o oceano é um ambiente totalmente diferente do ambiente terrestre. No oceano, o som se propaga muito melhor do que no ambiente terrestre. Beber uma água aqui, porque apesar de estar nublado, está muito quente, está muito calor. Mas o mais interessante é que muitos cetáceos, eles conseguem ali se comunicar e eles têm sons próprios para cada indivíduo. Então, eles têm nomes próprios para cada indivíduo. Então, eles acabam emitindo assovios específicos com determinado bicho. Só que para outro bicho, quando ele vai se comunicar, ele acaba emitindo outro tipo de assovio, com outra frequência. E aquela frequência acaba sendo única para esse indivíduo, que é diferente desse indivíduo. Portanto, aquilo é o nome dos bichos. E isso serve para mostrar para a gente a magnitude desses bichos, porque eles são muito inteligentes. Cara, eles têm nomes próprios, isso é absurdo. Isso quebra aquela coisa que a gente tem, que só o ser humano tem inteligência. Nada, isso está absolutamente afundado, enterrado. Não, o ser humano não é o único animal dotado de inteligência. A gente tem vários tipos de inteligência espalhados pelo reino animal. Mas bora se apaixonar mais pelos cetáceos, né? Porque olha só o que acontece com as orcas. Para você ter noção, quem domina o oceano são as orcas, tá? A gente sempre diz que tubarão branco é o ápice da evolução, é o predador máximo do oceano, mas pelo contrário, orcas predam tubarões. É claro que em grupos com estratégia, porque sozinho um tubarão branco e uma orca vai dar pro tubarão, mas estrategicamente falando, com um grupo, as orcas são predador máximo dos oceanos. Isso prova sua inteligência, porque são animais extremamente inteligentes no ato da caça, são estrategistas natos. Cara, orca parece um tanque de guerra, é absurdo isso. Então tem várias estratégias que eles acabam fazendo, né? As orcas acabam fazendo, cercando um determinado grupo de bicho, cercando focas. E o mais interessante que eu quero trazer aqui para eles, para o vídeo, é que as orcas, as adultas, ensinam os filhotes a encalharem propositalmente para conseguir pegar focas, para conseguir caçar focas. Isso é absurdo, porque demanda uma estratégia muito grande, porque o mínimo erro pode ser fatal. Se elas encalharem de uma maneira errada, elas acabam morrendo. Então tem essa coisa, tem esse quesito, esse ensinamento da orca adulta para as orcas filhotes, de ensinarem elas a encalhar da maneira certa para conseguir ter uma estratégia melhor ali, para conseguir caçar. E olha que absurdo isso, vê se não é um ápice da inteligência, um ápice da estratégia. E retornando para as estratégias de caça, a jubarte, inclusive está em época de migração de jubarte, seria muito legal se uma passasse por aqui. Não vai passar porque é muito raso, mas ia ser brilhante, né? Porque aqui em Ilhabela, principalmente ali, São Sebastião, né? Ilhabela é uma ilha de São Sebastião, as baleias acabam passando por ali. E as jubartes, que são animais fascinantes, incrível, baleia jubarte é absurdo, animais assim, eu acho belíssimos, né? Os saltos deles. Elas também acabam ensinando seus filhotes a caçarem. Só que elas têm uma técnica muito peculiar, elas acabam emitindo bolhas, e essas bolhas acabam virando uma rede, e essa rede acaba prendendo os peixes pequenos, e aí elas conseguem se alimentar. Então é uma estratégia muito brilhante que passa de pai para filho. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? É porque eu quero deixar bem claro que orcas não, cetáceos têm cultura. Então, orcas sim, né? Orcas são cetáceos, mas você entendeu.
as baleias, golfinhos, os cetáceos, eles têm a capacidade de ter cultura. Cultura não é algo exclusivo dos humanos, como a gente pode ver. Então, eu queria deixar claro isso nesse vídeo. Os cetáceos são animais extremamente inteligentes. Olha o sol aparecendo por aí para abençoar a finalização desse vídeo. Porque, como eu já disse, esse aqui é o vídeo 1 de uma série de 5 vídeos sobre os cetáceos, sobre os golfinhos, sobre as baleias. Então eu espero que você tenha gostado. Isso aqui foi só para você ter um gostinho do que está vindo por aí. O próximo episódio vai ser sobre a evolução dos cetáceos. Então, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, então provavelmente, como eu tenho um pouco seguidor, se você está vendo esse vídeo é depois de muito tempo, então eu vou deixar uma playlist salva sobre séries sobre baleia. Alguma coisa vai estar aqui no card, aí você acessa lá e você consegue aí adquirir esse conhecimento absurdo que eu trouxe aqui para vocês. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu conto muito com sua contribuição se inscrevendo no canal, vai ser muito importante para mim. Deixe seu comentário, elogiando, criticando, dando uma sugestão. Aproveita e me siga nas outras mídias sociais, TikTok, Instagram, todas elas levam o nome de Bill Paulo Roberto, porque assim eu vou conseguir estar tendo recursos para trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Então eu conto totalmente com seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.